Que a paz de Deus esteja contigo. Gostaria de te oferecer uma mensagem bíblica para a tua reflexão. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, está registrada uma história muito conhecida, a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Pois bem, hoje eu quero falar sobre um gigante que Davi não venceu. Diferentemente de Golias, esse gigante não tem 2,95 metros de altura, não usa armadura, não possui uma espada e todos nós estamos vulneráveis a ele. A Bíblia chama de natureza carnal. Em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo faz uma lista sobre as obras que compõem essa natureza. Está escrito assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uma dessas obras foi manifesta na vida de Davi. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, está registrado o adultério de Davi. Ele tomou para si uma mulher que não era sua e gerou filhos. Que coisa interessante. Davi, ele lutou com o leão e venceu o leão. Lutou com o urso e venceu o urso. Lutou com o Golias e o matou. Mas quando lutou contra si mesmo, contra a sua natureza, contra os seus impulsos, ele não suportou. Incrível como a gente luta por coisas nessa vida e consegue conquistar, mas quando lutamos contra a nossa própria natureza, às vezes nós não vencemos. Diante disso, eu quero fazer duas perguntas. O que levou Davi ceder esse tipo de tentação? E como a Bíblia nos orienta a vencer essa tentação? Vamos para o livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz, o que levou o rei Davi a ceder essa tentação. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Tudo começou a partir de um olhar. Tudo começou a partir de uma visão. Ele olhou para uma mulher muito formosa. Tem gente que diz assim: olhar não tira pedaço de ninguém, mas o que foi feito bonito é para se ver mesmo. Eu apenas olhei, eu não desejei. Ah, se você não quer que eu olhe, então arranque meus olhos. A questão aqui não é o que você olhou ou deixou de olhar. A questão aqui bíblica é de que maneira você tem administrado a sua visão. Porque há um poder na visão. Os estudiosos dizem que é bem mais fácil eu lembrar daquilo que vejo do que daquilo que ouço. Olha o que a Bíblia diz no livro de Gênesis. Quando Deus proibiu ao homem não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, até então era uma ordem normal. Até a serpente aparecer no capítulo 3 de Gênesis e apresentar o fruto para Eva. Olha o que Eva diz no versículo 6. E viu Eva que o fruto era bom e agradável aos olhos e desejável para se comer. Ela ainda nem havia dado a primeira mordida e só por ter visto, ela percebeu, ela deduziu que o fruto era bom. Olha o poder da visão. Gênesis capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz que os descendentes de Sete viram que as filhas que descendiam de Caim
eram atraentes e tomaram para si. A expressão ali tomaram para si tiveram relação sexual. Eles só tiveram relação sexual depois que viram o poder da visão. Por isso que o autor aos Hebreus diz assim, Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que o autor está dizendo é, qual é o teu foco? Qual é a tua direção? O teu olhar define o teu destino. Todas as vezes que o apóstolo Paulo estava andando, o apóstolo Pedro estava andando sobre um mar, quando ele perdia o foco de Cristo, ele se afundava. Mas quando ele voltava a olhar para Cristo, ele caminhava sobre as águas. O teu olhar vai definir aonde você vai chegar. O teu olhar vai definir aonde você vai chegar. Qual é o teu foco? E o que a Bíblia diz? Qual é a orientação bíblica de como vencer esse tipo de tentação? Tem gente que diz assim, para vencer esse tipo de tentação, a pessoa tem que estar orando o tempo todo, tem que estar cheio de Deus. Para vencer esse tipo de tentação, você tem que estar cheio da unção. Para se vencer esse tipo de tentação, você tem que ser um homem espiritual, acima da média. Todos esses exercícios espirituais são válidos, orar, jejuar. Verdade é que às vezes nós espiritualizamos a vida cristã demais e esquecemos que somos humanos. Em Gênesis capítulo 39, versículo 12, quando a mulher de Potifar agarrou José e disse, dorme comigo, deita-te comigo, José fez o que qualquer homem e qualquer mulher faria, quem tem vontade de vencer. Não bancou o espiritual. Pode se despir na minha frente que eu estou cheio de Deus. Ou espera aí que eu vou pedir ali direção a Deus. Ele fez o que qualquer homem que quer vencer, o que qualquer mulher que quer vencer, que não quer perder a presença de Deus faria. Correu. Ele fez o que mais tarde o apóstolo Paulo escreveu na sua carta em 1 Tessalonicenses 5:22. Fugir da aparência do mal. O problema é que tem muita gente que diz assim, teoricamente isso é lindo, teoricamente isso é romântico, eu quero ver na prática. Não queira não. Eu não quero ver isso na prática. Não subestime a sua natureza carnal. Eu não quero subestimar a minha. Mas sabe o que é interessante? É que Deus nunca despreza os seus. Deus nunca despreza um coração quebrantado. Provérbios 28:13 diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você nunca vai ver na Bíblia ela dizendo que Davi adulterou 2 vezes. Você nunca vai ver na Bíblia ela dizendo que o apóstolo Pedro negou Jesus 2 vezes. Você nunca vai ver a Bíblia dizendo que Abraão mentiu por 2 vezes, que Jacó enganou seu irmão Esaú por 2 vezes. Por quê? Porque aquele que confessa e deixa. Precisamos deixar aquilo que fizemos ontem e não repetir hoje. Aquilo que fizemos hoje, não repetir mais tarde. É aquele que confessa e deixa. Mas é aquele que o seu pecado se tornou uma rotina, um hábito. Para você também tem jeito. Na carta de 1 João, capítulo 2, verso 1, diz assim, se pecarmos, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. E Provérbios 24, versículo 16, diz assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Aqui diz de rotina, aqui diz de repetição. Deus vai te levantar. Deus te abençoe em nome de Jesus.